Olá pessoal, e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos momentos mais decisivos e brutais da Segunda Guerra Mundial. A Operação Barbarossa. No dia 22 de junho de 1941, a Alemanha nazista, em uma demonstração de força avassaladora, lançou uma invasão surpresa contra a União Soviética. Este ato não apenas quebrou o Pacto de Não Agressão Molotov-Ribbentrop, assinado apenas 2 anos antes, mas também abriu o maior e mais sangrento teatro de operações de toda a história da guerra, a Frente Oriental. Para entender a magnitude da Barbarossa, precisamos voltar um pouco no tempo. Hitler sempre viu a União Soviética com seus vastos territórios e recursos naturais, especialmente o petróleo do Cáucaso e os campos de trigo da Ucrânia, como o espaço vital, o Lebensraum, menos para o povo alemão. Além disso, sua ideologia nazista era fundamentalmente anticomunista. A conquista da União Soviética era, para ele, a batalha final para erradicar o que ele chamava de judaico-bolchevismo e garantir a hegemonia alemã na Europa. O Pacto de 1939 foi, na verdade, uma manobra tática para evitar uma guerra em 2 frentes, enquanto ele lidava com a Polônia, a França e o Reino Unido, com a maior parte da Europa Ocidental sob seu controle em 1941, Hitler sentiu que era o momento de se voltar para o leste. O planejamento da invasão foi meticuloso. A Wehrmacht, o exército alemão, mobilizou uma força de invasão sem precedentes. Mais de 3 milhões de soldados alemães e de nações aliadas do eixo, divididos em 3 enormes grupos de exércitos. O Grupo de Exércitos Norte, sob o comando do Marechal de Campo von Liebe, tinha como objetivo tomar as repúblicas bálticas e Leningrado. O Grupo de Exércitos Centro, liderado pelo Marechal de Campo von Bach, era a força principal, com a missão de avançar em direção a Smolensk e, finalmente, Moscou. E o Grupo de Exércitos Sul, comandado pelo Marechal de Campo von Rundstedt, deveria assegurar a Ucrânia e avançar em direção ao Cáucaso. Juntamente com esses soldados, vieram cerca de 3.600 tanques e mais de 2.700 aeronaves da Luftwaffe. Era a maior força de invasão já reunida na história. Do outro lado, a União Soviética, sob a liderança de Joseph Stalin, foi pega completamente de surpresa, apesar de numerosos avisos de sua própria inteligência e de fontes estrangeiras, incluindo o espião Richard Sorge em Tóquio e até mesmo Winston Churchill. Stalin se recusou a acreditar que Hitler o trairia. Ele considerava os avisos como provocações ocidentais para incitar uma guerra entre a Alemanha e a URSS. Como resultado, o Exército Vermelho estava despreparado e mal posicionado. Muitas de suas unidades estavam em processo de reorganização e reequipamento, e as defesas fronteiriças eram fracas. Além disso, os expurgos militares de Stalin, no final da década de 1930, haviam decapitado o corpo de oficiais experientes, deixando o exército com uma liderança inexperiente e paralisada pelo medo. Quando a ofensiva começou nas primeiras horas da manhã de 22 de junho, o impacto foi devastador. A Luftwaffe lançou ataques massivos contra os aeródromos soviéticos, destruindo centenas de aviões no chão nas primeiras horas. Simultaneamente, a artilharia alemã abriu fogo ao longo de uma frente de quase 3.000 quilômetros. E as divisões Panzer, as divisões blindadas, avançaram rapidamente, rompendo as linhas soviéticas. A tática alemã de Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, que já havia provado seu valor na Polônia e na França, estava sendo aplicada em uma escala monumental. Unidades inteiras do Exército Vermelho foram cercadas e aniquiladas em vastos bolsões. Nas primeiras semanas, os alemães capturaram centenas de milhares de prisioneiros e avançaram centenas de quilômetros em território soviético. As batalhas de cerco em Bialystok-Minsk e Smolensk resultaram em vitórias alemãs esmagadoras, com a captura de mais de 600.000 soldados soviéticos. No sul, a Batalha de Kiev, em setembro de 1941, foi um desastre ainda maior para os soviéticos, com mais de 500 mil de homens capturados. Parecia que a União Soviética estava à beira do colapso. O moral alemão estava altíssimo, e muitos no alto comando acreditavam que a guerra estaria terminada antes do final do ano, como Hitler havia previsto. No entanto,
Vários fatores começaram a frear o avanço alemão. Primeiro, a vasta extensão da União Soviética. As linhas de abastecimento alemãs se esticaram perigosamente, tornando-se vulneráveis a ataques de partisans, que começavam a se organizar na retaguarda. A logística tornou-se um pesadelo. Os caminhões quebravam, o combustível era escasso, e as ferrovias russas tinham uma bitola diferente da europeia, exigindo uma conversão demorada. Segundo, a resistência soviética, embora desorganizada no início, tornou-se cada vez mais feroz e desesperada, ao contrário da campanha na França, onde a rendição veio rapidamente. Os soldados soviéticos, muitas vezes sob ordens de não dar um passo para trás, lutavam até a morte. O governo soviético usou a propaganda para transformar a guerra em uma luta patriótica pela sobrevivência da pátria, a Grande Guerra Patriótica. Stalin, após um breve período de choque, se recuperou e assumiu o controle total do esforço de guerra, transferindo indústrias vitais para o leste, para além dos montes Urais, fora do alcance dos bombardeiros alemães. O terceiro, e talvez mais famoso, fator foi o clima. O outono de 1941 trouxe a Rasputitcha, a estação das chuvas, que transformou as estradas de terra em rios de lama intransitáveis, paralisando tanques e caminhões alemães. E então veio o inverno. O inverno russo de 1941 a 1942 foi um dos mais rigorosos do século. As temperaturas despencaram para 30-40 graus negativos. O exército alemão, esperando uma vitória rápida, não estava equipado para o combate de inverno. Os soldados não tinham roupas de frio adequadas, o óleo dos motores congelava, as armas emperravam. O Exército Vermelho, por outro lado, estava acostumado ao frio e começou a receber unidades siberianas bem equipadas e treinadas para o combate no inverno. A ofensiva final contra Moscou, codinome Operação Tufão, começou em outubro. As tropas alemãs chegaram a poucos quilômetros dos arredores da capital. Alguns oficiais afirmavam poder ver as torres do Kremlin com seus binóculos. Mas foi aí que o avanço parou. Exaustos, congelados e com linhas de suprimento colapsadas, os alemães não conseguiram ir mais longe. Em 5 de dezembro de 1941, o general Georgy Zhukov, um dos comandantes mais brilhantes da União Soviética, lançou uma massiva contraofensiva. Utilizando as tropas siberianas frescas, os soviéticos empurraram os alemães para trás, afastando a ameaça imediata a Moscou. Este foi o ponto de virada. A Barbarossa havia falhado em seu objetivo principal de destruir a União Soviética em uma única campanha relâmpago. A Blitzkrieg havia sido detida pela primeira vez. A Alemanha estava agora presa em exatamente o que Hitler queria evitar: uma guerra prolongada em duas frentes. A frente oriental se tornaria um moedor de carne, consumindo a maior parte dos recursos e da mão de obra da Alemanha pelos próximos 4 anos. As perdas humanas foram astronômicas em ambos os lados, mas a União Soviética, com sua vasta população e capacidade industrial transferida, podia absorver perdas que seriam fatais para a Alemanha. A Operação Barbarossa não foi apenas uma campanha militar. Foi uma guerra de aniquilação ideológica. A brutalidade na frente oriental foi de uma escala sem precedentes. Milhões de civis e prisioneiros de guerra soviéticos morreram de fome e maus tratos ou foram executados pelos Einsatzgruppen, os esquadrões da morte da SS. Em retrospectiva, a decisão de Hitler de invadir a União Soviética é vista por muitos historiadores como seu maior erro estratégico, o começo do fim para o Terceiro Reich. A falha em derrotar a União Soviética em 1941 selou o destino da Alemanha. A guerra se arrastaria por mais quase 4 anos, culminando na Batalha de Stalingrado, na Batalha de Kursk I. Finalmente, na queda de Berlim para o Exército Vermelho em 1945, a Operação Barbarossa é um lembrete sombrio da ambição desmedida, do erro de cálculo colossal e do imenso custo humano da guerra. Espero que tenham gostado desta análise profunda da Operação Barbarossa. É uma história complexa com muitas lições sobre estratégia, logística e a resiliência do espírito humano. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.